que a nuvem do Zoom já está esgotando. Então, oficialmente, boa noite a todos e todas. A gente vai continuar aqui, hoje a gente vai trabalhar um tema que vocês estudaram há muito tempo, e quando eu falo muito tempo, faz bastante tempo, que são as questões da morte, né, para o nosso direito civil. Eu quero ressaltar que resistam, principalmente na aula de hoje e na aula da segunda-feira que vem, e na terça-feira que vem a gente vai começar a trabalhar bastante casos práticos, tá? Bastante casos práticos, para depois chegar em outros institutos, que eu falei que a gente vai se aprofundar, deserdação, enfim. Mas eu quero trabalhar inúmeros casos práticos para vocês olharem, né, como que isso funciona na prática, apesar da gente estar tentando já fazer isso de forma preliminar, beleza? Então, vamos lá. Ontem eu falei para vocês que para o nosso Código Civil, isso dentro do nosso artigo 6º, né, lá da nossa codificação material, a existência da pessoa natural vai terminar com a sua morte. Então, morreu, finda-se a pessoa natural. E como eu falei para vocês, não precisa nenhum reconhecimento judicial para isso, etc. Então, com a morte, a gente já tem aquilo que a gente chama, que é a abertura da sucessão. Eu vou falar para vocês que a abertura da sucessão é algo diferente da abertura do inventário, mas o fenômeno da abertura da sucessão nada mais é de cessar o direito ali, uma capacidade jurídica de uma pessoa em relação a determinados bens, aos seus bens, melhor dizendo, e começar essa relação, essa capacidade jurídica, essa posição jurídica de outras pessoas, que são os herdeiros, né? Daí herdeiros, enfim, tem a figura do testamento, tudo, dentro da relação destes bens também. Então, essa é a abertura da sucessão. Outro ponto que eu falei para vocês ontem é que a nossa morte nada mais é do que um fato jurídico. E um fato jurídico por quê? Dentro daquela aula que eu falei para vocês também no semestre passado, é um fato jurídico porque, ao mesmo tempo que existe esse fenômeno, esse fato natural, né, esse fato natural que é a morte, ele acaba criando direitos e deveres para as pessoas que ficam vivos, tá? Então, cria direitos e deveres para essas pessoas e, dentro daquela classificação de ato jurídico, fato natural, fato jurídico, etc., a morte acaba aparecendo para nós como um fato jurídico. E por que, se tratando de um fato jurídico, a morte ela tem tanta relevância? E eu adiantei já para vocês ontem também, que se torna fundamental nós identificarmos o exato momento em que determinada pessoa veio a falecer. Por quê? Porque nesse determinado momento é quando, de fato, ocorre a abertura da sucessão, ou seja, é no momento em que se transfere a herança dessa pessoa que morreu. Pois bem, a nossa identificação dessa lei que rege essa transferência da herança é feita, portanto, com a morte dessa pessoa, né? Com a morte do autor dessa herança. E também, como eu falei para vocês ontem, não importa se a gente, por exemplo, a data de determinado testamento que essa pessoa, a data que determinada pessoa fez esse testamento, se existir um testamento, a data do nascimento de um eventual herdeiro, tanto é que falei que a gente aplica efeitos retroativos, enfim, a gente não se importa com isso. Mas a questão da morte aqui, para efeitos da abertura da sucessão, é algo fundamental para descobrir quando que ocorreu a transferência dessa herança, beleza? Mas eu falei também para vocês ontem que aqui para nós, nós estamos dentro do âmbito jurídico, dentro do nosso direito. Então, não cumpre ao jurista, não cumpre ao intérprete, ao hermeneuta, etc., fazer essa apuração de quando se deu, de fato, a morte dessa pessoa, né? Então, é um papel da medicina, é um papel da bioética, e outros institutos acabam aparecendo, por exemplo, a morte cerebral, que é um negócio extremamente estudado para a bioética, né? Como, enfim, declarações de última vontade de determinada pessoa, é algo que está totalmente em voga, a gente discute muito esses assuntos. Eu até estou orientando um aluno aqui nosso que está trabalhando declarações de última vontade, e aqui a gente tem essa figura que acaba influenciando, sim, para efeitos sucessórios, tá? Pois bem, e acho que eu parei mais ou menos por aqui na nossa aula de ontem. Eu falei também que dentro do assento do óbito, obrigatoriamente tem que constar ali a data e o horário em que determinada pessoa faleceu. Obviamente que esse assento de óbito, por ser emitido, por ser feito
perante o cartório das pessoas naturais, vai se presumir ali verdadeiro, porque, querendo ou não, o nosso oficial do registro civil, ele possui fé pública. Então, dentro dessa fé pública, a gente tem a presunção de veracidade de quando ocorreu essa morte, e o registro do óbito é que vai provar, né? É uma prova, e é uma prova que a gente presume ser verdadeira, em decorrência disso que eu estou falando para vocês, na regra também do inciso 1º do artigo 9º do Código Civil. Como eu falei, eu já dei um pitaco nesse sentido para vocês também. A nossa morte, né, a morte, ela acaba abrindo o que a gente vai chamar de sucessão natural. Por que sucessão natural? Antigamente, apareciam alguns institutos, por exemplo, entre aspas, uma morte religiosa, uma morte civil, enfim, nós tínhamos outros institutos em que acabavam influenciando, e até gigantemente aqui o nosso direito civil, mas esses institutos eles acabaram caindo em desuso, né? Então a gente afasta a nossa morte natural, nós afastamos essa profissão religiosa, né? Que foram totalmente abolidas nas legislações modernas aqui no mundo ocidental, tá? Então, por exemplo, como eu falei para vocês ontem, e é muito curioso isso, pessoas que cometiam alguns crimes mais graves, vamos dizer assim, essas pessoas acabavam perdendo direitos civis, direitos políticos, acabava até mesmo dissolvendo o eventual casamento que essa pessoa tinha, e como consequência de tudo isso, dessa perda desses direitos, enfim, poderia até mesmo abrir a sucessão dessa pessoa, né? O que era chamado de morte civil, mas isso caiu em desuso, né? Isso não existe mais dentro da nossa legislação. Então, fiquem tranquilos, tá? Mas, ainda que nós, dentro do que eu estou falando para vocês, nós não podemos falar em morte civil, nós temos dois institutos que nós vamos estudar mais para frente, que são institutos um pouquinho mais específicos, tá? Que são os institutos da indignidade e da deserdação. Esses institutos da indignidade e da deserdação configuram, querendo ou não, na prática, uma morte civil, tá? Mas o fato que enfim, não configura uma morte civil, porque, como eu falei para vocês, essa morte civil ela acaba caindo em desuso. Mas, na prática, entre aspas, acaba ocorrendo essa morte civil. Por quê? Porque o fato de existir esse herdeiro, e esse herdeiro ser indigno, ou esse herdeiro houver alguma deserdação, isso nas nossas regras, enfim, eles são considerados mortos ali antes da abertura da sucessão. Então, entre aspas, acaba ocorrendo uma morte civil dessas pessoas. As pessoas não morreram, mas por ser considerados, por exemplo, indignas, melhor dizendo, elas são consideradas pré-mortas ali no momento da abertura da sucessão. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? A nossa legislação civil, ela vai identificar esse tipo de herdeiro como herdeiro pré-morto, pré-mortos, melhor dizendo, herdeiros pré-mortos, quando a gente estiver diante dessa figura da desherdação. Dentro disso, a gente vai aplicar uma regrinha que chama as regras da premoriência. Eu imagino que vocês tenham estudado os institutos da premoriência, comoriência, enfim. Mas a gente vai estudar isso também aqui porque existe uma implicação, melhor dizendo, aqui para o nosso direito das sucessões também, mas vai se aplicar as regras da premoriência. Aqui para o direito da sucessão, e dando um passo um pouquinho mais para frente, na nossa aula de hoje, como esses herdeiros que são indignos, vamos dizer assim, eles são considerados pré-mortos, ou seja, na premoriência dessas pessoas, na abertura da sucessão, garante que os herdeiros dessa pessoa que é considerada pré-morta possa entrar nesse inventário diante de um direito que a gente chama de direito de representação. É como se fosse, entre aspas, uma habilitação dentro desse inventário dessa pessoa que é um herdeiro, bem entre aspas, tá? Porque não existe herdeiro de pessoa... Não existe herança enquanto a pessoa estiver viva, né? Mas essa pessoa que foi considerada indigna e ela é considerada pré-morta na abertura da sucessão, imaginemos, ocorre algum crime extremamente grave, Suzane von Richthofen, existe uma discussão gigantesca da questão da exclusão dela na sucessão dos pais
falecidos, que ela foi a mandante do assassinato, enfim, é uma história longa, a gente poderia até estudar esse caso em concreto, mas ali, para efeitos sucessórios, ela foi excluída da sucessão, por uma questão de eticidade muito lógica do sistema. A questão é, se a Suzane von Richthofen, considerada pré-morta, nesse caso dos pais dela, né, dentro das nossas regras que nós estudaremos, os filhos dela, se ela tivesse filhos, né, eles poderiam se habilitar dentro desse inventário através do que se chama de direito de representação, porque a Suzane von Richthofen seria considerada uma pessoa morta na hora da abertura da sucessão, motivo pelo qual a gente teria uma transmissão dessa herança, tá? Mas a gente vai estudar, fiquem tranquilos. Indignidade e desedação é uma aula específica para esse tema, tá? E aí a gente pode trabalhar melhor esses exemplos. O que eu estou querendo falar aqui para vocês é esse grande instituto, que é o Instituto da Morte para o nosso direito civil. E dentro desse grande instituto, aparecem algumas questões muito interessantes, principalmente no artigo 7º do nosso Código Civil. Artigo 6º e artigo 7º, melhor dizendo, tá? Por quê? Porque o artigo 6º vai trabalhar a nossa ausência e o artigo 7º vai trabalhar a nossa morte presumida. Então, imaginemos que, por que existe isso, né? Porque existe a possibilidade da impossibilidade de se proceder ali, imaginemos, um registro de um óbito de determinada pessoa. Então, existe essa possibilidade. E diante dessa possibilidade de não conseguir registrar o óbito dessa pessoa, por inúmeros motivos, só que esses motivos, entre aspas, estão elencados na nossa legislação, é que o nosso Código Civil e o legislador extremamente atento colocou ali um rol dentro da questão da ausência, no artigo 6º, e também da nossa questão da provável, por exemplo, da provável, né, da extrema possibilidade de morte, extrema probabilidade da morte de alguma pessoa. Então, a gente tem o que se chama de prova indireta da morte. Então, a prova indireta da morte, o Emerson está entrando aqui, essa prova indireta dessa morte não vai se confundir com a ausência de determinada pessoa. Então, prova indireta da morte não se confunde com a ausência. A ausência tem regras específicas, tá? Vamos lá. A nossa questão da ausência, ela está prevista dentro do artigo 6º. A questão que gera uma declaração de uma morte presumida, além do artigo 6º, está dentro do inciso 1º do artigo 7º e o inciso 2º também do artigo 7º, tá? Então, vamos lá. A nossa declaração de ausência, a gente vai estudar um pouquinho melhor ela ainda hoje, mas ela não vai se confundir com essa prova indireta da morte. Por quê? Porque a ausência vai surgir apenas com o desaparecimento de alguma pessoa, sem que ocorra a presunção da morte dessa pessoa. Então, na figura da ausência do artigo 6º do Código Civil, nós temos um desaparecimento de determinado indivíduo, de determinada pessoa, mas esse desaparecimento não vai ocorrer a presunção da morte desse ser. Tranquilo? Então, quanto aos ausentes, nós temos uma possibilidade de algumas presunções dentro de uma regra específica da abertura da sucessão definitiva. Isso está no nosso artigo 37 do Código Civil. Vão acompanhando que vocês vão fechar a ideia comigo, tá? Isso vai acontecer quando? Quando uma determinada pessoa desaparecer do seu domicílio sem dar notícia, sem dar nenhuma notícia, não deixa, por exemplo, representante, não deixa procurador, não deixa qualquer pessoa que represente essa pessoa para administrar determinados bens, ou seja, essa pessoa some do mapa. Então, o que vai acontecer no caso da ausência, tá? Conjugando o artigo 37 do Código Civil, com o artigo 26 do Código Civil, enfim. Quando essa pessoa some do mapa, não deixa representantes, não deixa procuradores, enfim. Um ano vai ser, aliás, vai acontecer, por exemplo, essa pessoa sumiu do mapa. Vai ser nomeado um curador, e esse curador vai ficar responsável ali para fazer arrecadação de bens, e ali, após um ano dessa ausência dessa pessoa, vai se dar o que se chama de abertura sucessória. Então,
Via de regra, houve declaração de ausência, alguma declaração de ausência nesse sentido, é nomeado um curador, essa pessoa vai ficar ali administrando esses bens de forma bem provisória por determinado período. Passou um ano dessa pessoa administrando esses bens, vai se dar uma coisa que se chama de sucessão provisória, conforme a regra do artigo 26 do Código Civil. Então, começa uma sucessão provisória. Depois que começar essa sucessão provisória, ou seja, um ano depois da declaração da ausência dessa pessoa, vai se passar mais 10 anos para se dar o que a gente chama de sucessão definitiva. Então, nós temos um ano ali para se fazer uma abertura da sucessão provisória, para se fazer ali a nomeação de um determinado curador, para fazer a arrecadação desses bens, administrar esses bens, fazer ali, por exemplo, obviamente que se tiver questões de alimentos, vocês podem pleitear isso de forma, através de uma tutela de urgência, mas nós temos ali esse tipo de figura da sucessão provisória e da sucessão definitiva na questão desse ausente na regra do artigo 6º do Código Civil. Uma outra questão que vale ressaltar é que a nossa lei de registros públicos vai admitir a justificativa da morte mediante um processo judicial quando o falecimento ocorre em acidente que vitimam ali muitas pessoas e o corpo não é encontrado. Isso está na Lei de Registros Públicos, no artigo 88. Tá? Então, imaginemos um acidente aéreo em que você não consegue localizar ali o corpo dessa pessoa, nós temos a presunção da morte. Tá? Só que essa presunção ocorre através de um processo judicial e aí se dispensa esse prazo de 10 anos, enfim. Então, a gente tem essa presunção dentro da Lei de Registros Públicos, no caso aqui desse tipo de acidente, que vitimam ali uma quantidade grande de pessoas e o corpo também não é encontrado. Então, deixando claro, né, a nossa morte ela pode ser real, a nossa morte pode ser física, mas tem uma outra questão que é muito interessante, que veio com uma lei, que é a Lei 9.140 de 95, que também, e aqui, obviamente, tratando da questão da ditadura militar, traz para nós que vai reconhecer como mortas as pessoas desaparecidas em razão de participação ou acusação de participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979. Então, nós temos também ali a questão da morte presumida nesse tipo de caso, em decorrência dessa lei, que é a Lei 9.140 de 95. Tranquilo? Então, só passando, a gente tem o Instituto da Ausência, que merece alguns pontos mais específicos, né? Porque quanto aos ausentes, nós vamos presumir, nos casos em que a nossa lei autoriza ali a sucessão definitiva na regra do artigo 37 do Código Civil. Isso vai acontecer se alguém desaparecer desse seu domicílio sem dar qualquer notícia, não deixando esse administrador, não deixando o procurador, nada nesse sentido. Um ano após a nomeação de um curador e a arrecadação desses bens, a gente tem a abertura da sucessão provisória. Essa sucessão provisória está a regra do artigo 26 do Código Civil. Passou-se 10 anos da abertura dessa sucessão provisória, que se dá um ano depois dessa ausência dessa pessoa, nós temos a sucessão definitiva. Tá? Então, essa pessoa fica administrando os bens, fica prestando contas, etc. E somente depois de 10 anos é possível essa sucessão de forma definitiva, ou seja, a partilha desses bens. Outras questões ali das possibilidades dessa morte presumida, mais especificamente da morte presumida, artigo 7º, inciso 1º do Código Civil, o artigo 7º, inciso 2º. O inciso 1º vai tratar de uma extrema possibilidade, né, da morte de quem estava em perigo de vida, e também se alguém foi desaparecido em campanha ou feito prisioneiro e essa pessoa não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, ou seja, uma coisa um pouco mais difícil de acontecer nos tempos modernos, né? Vamos dizer assim, pelo menos aqui no Brasil. Então, feitas essas observações quanto a esse fenômeno morte, vamos dizer assim, né? Pois bem, eu estava vendo aqui o grupo do WhatsApp, o Mauro mandou alguma coisa, eu não entendi. Enfim,
Mauro, você quer falar alguma coisa? Bem, vamos avançar então. Não, professor, de boa. Se eu apertei alguma coisa errada, aí, desculpa. Não, sossegado. Então, vamos lá. Abertura da sucessão. Abertura da sucessão. A gente está no último livro do nosso Código Civil, né? Além das disposições transitórias, né? Nossa última disciplina de Direito Civil. E no nosso primeiro artigo ali do livro das sucessões, vai ter uma expressão que, entre aspas, chama aberta à sucessão. Isso está dentro do artigo 1784 do Código Civil, que é o primeiro dispositivo desse importante livro. O que vai significar aberta à sucessão? Que, quando a eventual pessoa morre, de alguém ali, vai ocorrer o nascimento do direito dos herdeiros aos bens do falecido. Então, a pessoa morre, ela perde essa capacidade jurídica sobre os determinados bens, e essa morte para essa pessoa faz com que nasça o direito aos herdeiros ali em relação a esses bens do falecido. Essa transmissão é uma transmissão automática, tá? Então, é uma transição automática. A sucessão, a abertura da sucessão, ela é automática, diferentemente da abertura do inventário, tá? Então, a titularidade do nosso, vamos dizer assim, um termo, né? Do nosso acervo patrimonial acaba se transferindo para esses herdeiros sem sofrer qualquer solução ali, vamos dizer assim, de alguma continuidade, né? Então, com a existência de uma pessoa natural, e a existência dessa pessoa natural, ela termina com a sua morte na regra do artigo 6º do Código Civil. Ô, Deixa professor, essa... Oi? não entendi essa sucessão aí. Aberta a Como que ela sucessão. difere? Porque ela é diferente do inventário, mas tem como fazer ela sem fazer o inventário? Não, não. Eu estou falando que, assim, não existe direito subjetivo enquanto essa pessoa não falecer. Tanto é que, em vida, essa pessoa não pode, ela não pode, por exemplo, fazer um inventário em vida, né? A gente não pode, não existe qualquer figura dentro do inventário enquanto essa pessoa está viva. Então, tanto é que eu comentei que, para fins assim mais didáticos, né, não existe herdeiro enquanto essa pessoa não falecer. Então, essa pessoa, esse herdeiro, ele não pode dispor desses bens porque é um patrimônio indisponível, não é um patrimônio dele, não existe qualquer questão aí. A gente vai entender que a abertura do inventário é uma coisa e a abertura da sucessão é outra coisa. A abertura do inventário vai culminar, vai terminar lá com a partilha desses bens, nessa transmissão definitiva desses bens para esses herdeiros. Só que a abertura da sucessão, ela existe dentro de um princípio, e esse princípio nós vamos dar aqui hoje, que é um princípio francês, que é o Sainsine, ou Sensine, enfim, depende aí da pronúncia que vocês preferem adotar, porque se a gente não tem a abertura da sucessão, existiria um vácuo no tempo entre a morte dessa pessoa, que era proprietária de determinados bens, e a abertura do inventário. Então, existiria um vácuo em que determinados bens não teriam nenhum dono. E o nosso Código Civil francês, enfim, a doutrina francesa, via que isso existia um enorme problema. Porque como que determinado bem vai ficar sem propriedade durante um período de tempo? Então, dentro disso, a gente cria a abertura da sucessão. A abertura da sucessão é uma transmissão automática, mas essa transmissão da propriedade desses bens, propriamente ditos, para o nome dos herdeiros, somente ocorrerá com a abertura do inventário e com a partilha lá no final. Nós vamos entender isso daqui e essa parte da abertura da sucessão, eu vou diferenciar esses dois institutos, tá? Mas, obviamente, que precisa do inventário ou do alvará judicial, desde que possível, dentro dos determinados casos. Beleza? Não, entendi. Não, beleza, é porque eu tinha entendido que não precisava, eu entendi errado. Não, bacana, então. Por quê? Porque imagine, a pessoa morre. Se essa pessoa natural, ela extingue, né, ela deixa de existir com o falecimento dela, como que ficaria ali direitos e obrigações de determinado bem, de determinada propriedade, se essa pessoa falecida não possui mais direitos subjetivos sobre esses bens? Então, como a gente não teria nenhum proprietário, o que acontece?
a sucessão ela ocorre de forma automática. A propriedade a gente vai discutir lá, mas entenda que nós vamos compreender isso melhor aqui na nossa aula agora, tá? Então, por isso que é fundamental nós entendemos que essa pessoa, esses herdeiros, dentro dessa herança, dentro dessa transmissão automática, é fundamental que essas pessoas assumam enfim, essa herança, né? Não vou falar de propriedade para acabar não confundindo, de forma imediata. Então, não pode existir vácuo temporal de forma alguma. Então, a nossa morte, que é a nossa morte natural, como eu falei para vocês, não é a nossa morte civil, não é qualquer coisa religiosa, nada disso, nós temos aqui a nossa abertura da sucessão. O que isso implica? Que, aberta essa sucessão, o patrimônio dessa pessoa falecida, que possui um nome, esse patrimônio, esse acervo hereditário, enfim, que vai ter um nome de herança para nós, se transmite aos herdeiros legítimos e aos herdeiros testamentários, no caso de existência de testamento ou não. Se não existir testamento, nós temos os herdeiros legítimos, se não tiver o testamento, aliás, se tiver o testamento, os herdeiros testamentários. E essa mudança aqui vem implicar para afastar esse vácuo, tá? E essa figura vai ter uma prevalência, como eu falei para vocês, dentro do que a gente vai desmembrar melhor esse princípio, que é o princípio de Sainsine, ou Sinsine, enfim. Mas é Sainsine. Deixa eu escrever aqui para vocês. Sainsine. Que é o princípio da Sainsine. Vou deixar, esqueça esse princípio, a gente vai estudar esse princípio um pouco mais para frente, mas esse princípio, ele vem para nós para garantir que o patrimônio dessa pessoa falecida não fique sem dono. Então, para que não fique sem dono esse patrimônio, a nossa lei vai determinar que essa transferência vai ocorrer de forma imediata aos herdeiros, não interrompendo ali qualquer questão de domínio sobre determinado bem. Então, fizemos esse recorte, tá? Para acontecer a abertura dessa sucessão, a gente precisa preencher algumas questões, que são, na verdade, 2 pressupostos. O primeiro pressuposto é a existência do herdeiro legítimo ou do herdeiro testamentário no momento da morte dessa pessoa. E o segundo pressuposto é que exista um patrimônio desse falecido. Por quê? Porque se não existir patrimônio, a gente não vai ter propriedade para deixar sem dono. Então, a gente não vai estar discutindo a prevalência desse princípio da Sainsine ou não. Então, por quê? Porque a herança não vai se transmitir ao vazio, ao nada. Se não tem nada, não faz sentido que se transmita essa herança. E é necessário que exista, assim, um patrimônio, que exista uma sobra desse patrimônio e que, se somente tiver dívidas, não faz sentido também ter essa consagração da abertura da sucessão, tá? E como eu falei para vocês, a abertura da sucessão, ela não vai se confundir com a abertura do inventário. Por quê? Porque a transmissão da herança vai ocorrer independentemente do inventário. Por quê? Porque é inadmissível que exista uma relação jurídica que não tenha um sujeito de direito para titularizá-la. Se não houvesse a abertura da sucessão, não existiria a abertura do inventário. A abertura da sucessão faz com que surja um direito subjetivo desses herdeiros de se ajuizar a abertura do inventário, tá? Aqui, para receber essa sucessão, o herdeiro não precisa fazer nada para que esse acervo patrimonial, que a gente vai dar o nome de herança, lhe seja deferida ali no exato momento em que ocorre a abertura da sucessão, que é com a morte desse autor da herança. Então, não precisa uma pessoa, vamos supor a Aline, não precisa a Aline chegar lá e dar algum papel, dar algum recibo falando, eu concordo com o recebimento
dessa abertura da sucessão. Não, porque é algo que já vai transmitir, já é algo que não precisa de uma aceitação, não vai exigir a manifestação de qualquer herdeiro, nada disso, não vai precisar de nada disso. Então, existe a figura da renúncia, tá? A figura da renúncia é bem diferente do que a nossa figura do aceite. Por quê? Porque a renúncia precisa ser sempre de forma expressa, e essa renúncia ela vai apresentar para nós efeito retroativo à data da abertura da sucessão. Não é da data da abertura do inventário, é da data da abertura da sucessão. E além disso, e aqui acaba surgindo alguns problemas práticos muito grandes, por quê? Porque a pessoa, no primeiro momento, acaba se apresentando como herdeiro, ou seja, com aceite ali como herdeiro, começa a ter atitude de herdeiro, e de repente, depois de alguns atos, fala, não, eu vou renunciar a essa herança que eu tenho direito. Isso não pode, tá? Por quê? Porque essa renúncia tem que ser feita antes de qualquer ato, qualquer prática, qualquer algo que implique no reconhecimento de eventual aceite dessa condição, que é a condição de herdeiro, tá? Com a nossa renúncia, o que vai acontecer? Vai acontecer algo, por exemplo, que para nós vai ser algo que, por exemplo, esse herdeiro, essa sucessão não ocorreu para esse herdeiro. Não existe essa sucessão. Não foi feita a transferência dessa herança, né, desse acervo, para este herdeiro. Não foi feito isso, tá? E a herança dessa pessoa que renunciar, ela vai retornar ao acervo sucessório, ao todo. E aí tem um termo muito comum, que é a devolução da herança. Ou seja, se uma pessoa renuncia a essa herança, ela devolve todo esse patrimônio para a abertura da sucessão, e esse patrimônio será distribuído ali, aí vai variar, né? Mas via de regra, se não tiver testamento, nada desse sentido, para os herdeiros, entre aspas, legítimos, né? Vamos dizer assim, e aí vai ser feita a distribuição da forma que proporcional ali para cada um, dentro de algum exemplo mais comum, tá? Professor, Oi. Uma vez a renúncia tem que ser para todo o patrimônio, ele não pode renunciar à parte, né? Perfeito. E só outro detalhe, não tem arrependimento de renúncia. Se ele renunciou, ele não pode voltar atrás depois, né? Não pode. Não pode. Tem um assim, caso... a não ser que se alegue algum vício, né? Algum vício. Mas é muito difícil, porque daí é prova. Porque aqui é meio que uma vedação, né? Um venire contra factum proprio non potest. Porque a pessoa renuncia e depois vem e fala, não vou mais, agora eu quero o patrimônio. É complicado. A não ser que tenha alguma coação, algum vício, alguma nulidade desse ato. Não, isso daí não é muito difícil. Tem um caso concreto que está acontecendo na minha cidade, lá em Minas. Um empresário renunciou à parte dele, são 2 herdeiros só, ele e a irmã. Eu não sei porquê, se é para fraude ao credor, o que ele renunciou, mas já estava em comum com ela, que depois ela dividiria com ele. Só que apareceu 2 irmãos dele agora, e como ele renunciou, o patrimônio ia ser 100% para a irmã, apareceu 2. Aí ficou 33. E aí ele quer voltar atrás agora. Isso aí. Ele pulou, né? Ele pulou bonito ainda. Porque, assim, tudo bem, a gente está no plano de possibilidades, né? De presunções. Por exemplo, essa questão de fraude contra credores. É muito comum, né, esse tipo de questão. Mas ele pulou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Renunciou, já era. Porque uma coisa, por exemplo, até que a Magdalena me perguntou, né, a questão da doação com reserva de usufruto. Você pode fazer o cancelamento do usufruto, isso não tem problema, enfim. Tem uma série de questões, mas a renúncia,
É algo muito sério, porque também se não fosse sério, tão sério, por exemplo, nossa codificação permitiria a renúncia parcial, né? Se não permite a renúncia parcial, a gente precisa manter uma congruência lógica dessa questão de não voltar atrás, né? A renúncia é um ato, ela se transforma num ato jurídico perfeito. Então, dentro do ato jurídico perfeito, você vai combatê-la somente no plano de eventual nulidade, algo nesse sentido, né? Então, nesse seu caso aí que você E narrou. aquela situação, professor, do arrependimento da coisa. Mas aí não vai existir arrependimento desse tipo de Não, questão, né? não tem? Porque você está se manifestando, porque assim, a renúncia é um ato muito sério. O Edson que trabalha no cartório, ele sabe que é feito através de uma escritura pública, é feito com qualquer livre consentimento, é indicado essa questão, então não existe a possibilidade de você ter um arrependimento de uma renúncia, né? É muito, assim, a não ser que tenha algum caso muito específico na jurisprudência, mas a questão, por exemplo, do arrependimento no próprio negócio jurídico, né? Tudo bem, a nossa figura da renúncia, não sei se enquadra como um negócio jurídico na classificação, mas talvez um ato jurídico. Mas dentro da própria figura contratual, vamos imaginar, dentro do negócio jurídico, essa própria questão do arrependimento, ela, dentro de uma relação que não seja uma relação de consumo, ela é impraticável, né? Então, se tem a figura do arrependimento, se tem a figura do arrependimento no Código de Defesa do Consumidor, se tem a figura no arrependimento do Código Penal, mas aqui, para efeitos sucessórios, não tem nada nesse sentido. A gente pode até se aprofundar para tentar achar algum caso prático, mas não. Beleza? Certo. Não, concordo. Você, Vamos supor, eu tenho uma herança, correto? sim. Tá, tem uma herança. Então, houve morte, teve uma herança. Foi feito uma partilha de bens, um acordo. Aí assinou. Vamos supor, tem um prazo para o arrependimento da coisa, né? Se foi Não. mal feita, né? Não, você tem um prazo de 2 anos para você discutir qualquer instrumento público. Isso. Você tem um prazo de 2 anos, mas assim, isso é só por alguma questão de algum erro material, alguma questão de nulidade dessa manifestação, porque do contrário, você não discute, né? Então, por exemplo, se foi feita a partilha, Valores. se foi feita a De escritura valores. acerca de valores, Certo. mas aí que tá, porque isso também pode existir uma sobrepartilha. Se, por exemplo, aí aparecem algumas figuras que a gente vai se antecipar, mas, por exemplo, um herdeiro que recebeu algum bem desse falecido através de uma doação e não existe uma cláusula lá prevista dentro dessa doação que é um patrimônio disponível dessa pessoa e que não é uma antecipação da legítima, é obrigatório que essa pessoa que recebeu esse bem faça a colação, ou seja, traga o inventário que recebeu esse bem e esse bem será descontado como antecipação da legítima se não tivesse destaque. Então, se aparece algum bem nesse sentido, aí sim a gente pode fazer algo, só que é um negócio que chama sobrepartilha, né? A sobrepartilha é um outro instituto, eu não quero antecipar, só que essa questão dos 2 anos é para se discutir validade, eficácia dessa escritura pública dentro do prazo de 2 anos, tá? 4 anos. Beleza? Beleza, senhor. É isso aí. Beleza, então. Como eu falei para vocês, então, a nossa figura da renúncia total, nunca parcial, né? Como ele falou o Alisson. Essa renúncia apresenta para nós um efeito retroativo. Esse efeito retroativo é a data da abertura da sucessão, que é quando ocorre a morte dessa pessoa. Essa pessoa não pode agir, sob hipótese alguma, como se fosse herdeiro dessa pessoa, aliás, como se estivesse aceitando essa herança, porque se ela agir dessa forma, ela vai ser considerada ali herdeira e, portanto, ela não vai ter direito à renúncia.
vai se devolver esse acervo, né, essa parte desse acervo, para a herança. Tá? Então, existe uma devolução da herança. Um outro termo que vai aparecer, a gente vai estudar isso também um pouco mais de forma um pouco mais aprofundada, mas a figura da herança jacente. O que é a herança jacente? Quando uma pessoa morre e não vai existir herdeiros obrigatórios, nem facultativos ou testamentários, ou seja, não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge. Facultativos, nossos colaterais, é quarto grau dentro daquela hora que a gente estudou. Não tem testamentários dentro da nossa herança, dentro do nosso testamento. Não vai ocorrer a abertura da sucessão. Porque, lembra que eu falei para vocês, que é um pressuposto a existência de algum herdeiro, independentemente da modalidade que o seja. Tá? Se não existir o herdeiro, não ocorre a abertura da sucessão. E na falta desses herdeiros, na falta dessa figura do sucessor, dos sucessores, os bens eles são arrecadados dentro de uma figura que a gente chama herança jacente. Por que herança jacente? É uma herança que não tem dono. Então, é uma herança que não tem dono. E concluindo um processo, e a gente vai estudar isso, mas eu estou falando para vocês que eu já estou querendo passar alguns termos para vocês se habituarem, vai existir uma declaração de vacância, e essa declaração de vacância, dentro de um prazo, para ver se não aparece algum herdeiro facultativo, algo nesse sentido, os bens passam ao domínio do ente público onde se encontram situados. E essa pessoa de direito público não vai ter o benefício do princípio da SAICINE, como eu falei para vocês, tá? Por quê? Porque a esse ente público, não vai se transmitir o domínio e a posse dessa herança, mesmo que esse falecido não tenha herdeiros. A aquisição dessa titularidade dessa herança será feita através de uma sentença judicial que vai produzir uma eficácia constitutiva para a herança jacente. Tá? Então, na preservação desse princípio da SAICINE, nós temos a transmissão desses bens para que essas pessoas tenham direitos a essa posse, ou seja, a pessoa pode... Imagina, se a gente não tiver essa transmissão, esses herdeiros eles não poderiam fazer um requerimento de uma reintegração de posse porque eles não teriam direitos, né? Porque eles são possuidores, eles passam a ser possuidores desse patrimônio, desse acervo hereditário, desse acervo patrimonial, dessa herança. Mas, se não tivesse, seria um grande problema dentro desse vácuo normativo. E aqui aparece novamente o nosso princípio da SAICINE. O que é isso? O princípio da SAICINE ele vai consagrar para nós que no momento que determinada pessoa morre, vai ocorrer a sucessão hereditária dessa pessoa. Independentemente de qualquer formalidade, de qualquer, enfim, forma que isso ocorra, o acervo patrimonial desse falecido vai se transmitir aos herdeiros, tá? 1784 do Código Civil. Então, vai se transmitir essa titularidade desse patrimônio para os herdeiros. Esse movimento, né, de transmissão do falecimento para os herdeiros, né, essa transmissão imediata, essa transmissão automática, é chamado de princípio da SAICINE. Essa palavra, como falei para vocês, ela possui origem na França, que vai significar, SAICINE significa agarrar, significa prender, significa se apoderar de determinados, no caso, bens, tá? Esse princípio da SAICINE vai representar para nós como uma apreensão possessória desses bens. Então, você vai aprender a posse desses bens. Ou seja, vai ser aquela faculdade de alguém entrar na posse de um patrimônio alheio. Por que patrimônio alheio? Porque a transmissão definitiva desse patrimônio, dessa propriedade, só vai ocorrer com o inventário, tá? Somente com a abertura do inventário que vai ocorrer essa transmissão definitiva desses bens. Mas nós precisamos fazer essa transmissão imediata e automática para não existir qualquer vácuo temporal nesse sentido. Pois bem, deixa eu fazer a chamada rapidinho, eu estou quase estourando meu tempo. E na aula que vem nós finalizamos a SAICINE, e aí
Não sei, eu vou fazer mais uma aula um pouquinho mais teórica e a gente vai para a parte prática, que a gente vai se deparar aqui com bastante concretude dos temas, tá? Então, vamos lá. A Aline está aí, o Alisson está aí, a Mávila está aí, a Ana Karina está aí, Antônio, Beatriz, Edilane, Érica, Everson, Jade, Janaína, Cariza, Kleberson, Laís, Maiara, Mauro, Pedro. Beleza, então, gente?